Olá a todos, bem-vindos à aula 6 do curso de desenvolvimento de jogos na Unity. E hoje, como eu falei na aula passada, a gente vai desenvolver a questão de spawn gerenciado por script das moedas. Então, a forma que a gente fez aqui foi de forma manual, duplicando esses objetos. A ideia é a gente criar um prefab desse elemento e a gente conseguir spawnar por script com uma lógica ali bem simples mesmo. E, bom, vamos começar então. Aqui na pasta Assets, eu vou criar uma pasta chamada Prefabs. E o que são Prefabs? Prefabs são Game Objects que a gente salva as informações nele e a gente pode reaproveitar ele. É basicamente o mesmo objeto que está aqui para a gente, por exemplo, a moeda, só que ele está com as informações dele tudo contidas nele e a gente pode reaproveitar ele. Qualquer modificação nele vai fazer alterações nos filhos dele, nas cópias dele. Então, por exemplo, vamos pegar a primeira moeda aqui e a gente vai arrastar para a pasta Prefabs. Então, por exemplo, se a gente selecionar um Prefab e desativar esse Circle Collider 2D, o Prefab que está em cena, né, que seria grosseiramente uma cópia dele, ele teve a ação aqui alterada. A gente fez a ação e a gente só desativou um elemento e lá na cena desativou também. Então, aqui no prefab, isso se a gente fizer as alterações no prefab mesmo. Porque se a gente fizer no objeto que está em cena, ele não faz automaticamente. A gente tem que salvar essas informações e passar para o prefab. Bom, então eu vou remover todas as moedas aqui do cenário. E eu vou criar um script novo chamado Spawn Controller. E eu vou criar um objeto novo, esse Spawn Controller. Vou zerar a posição do objeto. Isso aqui não importa, é mais questão de organização mesmo. E vou fazer referência ao script. Eu podia até, na verdade, ter criado um script chamado Spawn Manager, que seria mais apropriado. Só essa questão de nomenclatura, mas não importa. A ideia aqui é a gente criar uma variável aqui para fazer relação com aquele prefab que a gente criou. Esse coin prefab vai ser do tipo, na verdade, transform. Bom, a ideia aqui é a gente criar uma variável também para dizer quantas moedas a gente quer. Seria uma questão de densidade de moedas aqui na tela que vai exibir inicialmente. Então, start coin amount vai ser do tipo inteira. E eu vou criar um método para encapsular a lógica de spawn de moedas. Vai ser privado mesmo, não tem necessidade da gente colocar público. Spawn coins. Aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um for que ele vai conter somente uma variável, né? Que é aqui o i, vou chamar de i mesmo, e vai ser menor que start coin amount. Vou incrementar esse i. E aqui eu vou explicar uma nova função para vocês que é interna aqui da Unity, que é o método instantiate. Esse método ele pode receber, ele tem várias escritas de método aqui. Esse aqui está mostrando pra gente, tem outros aqui, tem um que é só spawn no objeto, tem outro aqui que faz referência que cria uma relação de pega um objeto e define um by para esse objeto que foi spawnado. Tem vários aqui. O que a gente vai usar
vai ser justamente da gente spawnar um objeto que vai ser um coin prefab. A gente vai passar uma posição para ele e uma rotação. A posição que eu vou passar um vector tree, só que a gente não vai usar a posição Z. Então, a gente vai usar somente X e Y. Eu vou selecionar o player aqui para a gente ter uma ideia. Eu vou mover o X do player para mais ou menos aqui, que é um limite bem próximo da tela, e vou pegar esse X aqui, tá bem? Eu vou criar uma variável, na verdade, para definir esses limites da tela. Por que eu estou fazendo isso? Deixa eu só tirar um sinal de negativo para ver se vai funcionar essa lógica. Vai. A ideia é a gente ter uma posição em X e ela, menos ela, né, no caso, e mais ela, que a gente vai definir os limites da tela para a gente não spawnar moedas por enquanto, né, fora da tela. Porque a ideia depois é a gente mover o jogador e a câmera seguir o jogador. Então, enquanto não tem isso, eu vou definir limites para spawnar as moedas. Isso aqui vai ser temporário, tá bem? Porque depois vai ter um script de movimentação da câmera que ela vai seguir o jogador só. Então aqui eu vou criar uma variável que vai ser private float limit x spawn, e eu vou criar uma também limit y spawn. Aí aqui dentro desse vector tree eu vou criar um random.range, vai ser entre menos limite x até limite x. Na questão y aqui do vector tree vai ser a random.range limit, vai ser menos limit y spawn até limite spawn, vai ser 0 em z, e na rotação desse instantiate vai ser quaternion, que é uma classe que faz a questão da rotação, vai ser ponto identity, que vai ser literal. O que é o identity, né, na rotação? É 0, 0, 0, porque não tem necessidade da gente definir uma rotação, então vai ser isso. Então ficou dessa forma aqui. Aí no método start, que é o método que vai executar somente uma vez, eu vou chamar esse método de spawn coins. E vamos lá no inspector aqui da Unity. Vamos fazer a configuração do spawn controller. Vou definir uma questão de umas 20 moedas. Eu lembro de o limite de x spawn ser 13.15. E eu quero ver o y, o limite dele vai ser 7.13 até menos 7.13. 7.13. E aqui no coin prefab, eu vou na pasta prefabs e vou arrastar esse prefab para cá. Quando eu der play, ele vai ter que spawnar 20 moedas em posições aleatórias, né, com esses limites aqui, menos esse limite até esse limite, e a mesma coisa em y também. Ó, vocês viram que spawnam as moedas, spawnam 20 moedas em posições aleatórias. Só que a gente vê que a densidade ela tá baixa ainda, vou botar 40 moedas, só para ver como é que fica. Ficou mais moedas agora. Só que vocês podem ver que está acontecendo isso aqui, ó. As moedas estão ficando muito próximas, tá? Inclusive, eu acho que tinha moedas dentro de moedas. Eu vou criar uma lógica aqui
para justamente, essa é uma lógica, vou tentar criar uma lógica simples aqui que a gente pode utilizar depois, que é justamente para a gente não ter, para não ter a mesma posição spawnada. Deixa eu ver. Range, tá. Vou criar um método privado que vai ser, ele vai retornar um vector tree que vai ser check coin spawn position. Eu vou pedir um x e vou pedir um y. Eu vou encapsular. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou encapsular aqueles dois random.range, aqueles dois valores aleatórios, em variáveis chamadas x e outra em y. Duas variáveis locais aqui e vou colocar aqui dentro. Desculpe, eu vou fazer assim, ó. Vou chamar aquela função nova que a gente criou, que é check coin spawn position. Vou passar a variável x e a variável y. E aí aqui dentro eu vou criar uma variável vector tree chamada position, pos, que o valor dela vai ser vector tree.0. Isso aqui significa a mesma coisa que a gente fez isso aqui, ó. Esse vector tree.0 é a mesma coisa que a gente fizer isso aqui, assim como o quaternion.identity é a mesma coisa que se a gente criasse uma nova instância com a rotação 0, 0, 0. Vou retornar esse post. Então vai ser o seguinte, eu vou criar uma variável que vai armazenar as posições x e y. Vai ser um array, na verdade. Vai ser private list vector2. Vai ser um vector2 porque vai ser só x e y. Vai ser coin spawn positions. Tá. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa variável nova que foi criada, coin spawn positions, vou usar um método que existe que é chamado contains, não sei escrever mais, que vai ser justamente, deixa eu passar esse pose aqui. Então, se conter essa posição dentro desse array, eu vou criar de novo, né, a posição aqui vai ser random new vector tree. E vou fazer isso aqui de novo, tá? Deixa eu pensar. Vou criar outro método, tá? Que vai retornar um vector. Deixa eu pensar, um vector tree vai ser random spawn position coin, que vai retornar isso aqui, ó. Isso aqui é x. Aí tem o y aqui. E aqui, na verdade, eu vou alterar esse método e vou passar a posição para ele. Então, eu vou passar assim, ó. Então a gente modifica. Então, esse método aqui vai gerar uma posição aleatória, tá?
vai retornar isso e vai passar para esse método que vai checar essa posição. Então, se conter essa posição, vai gerar uma nova posição. Então, ele vai chamar o método de random, position coin, e caso contrário, se não conter nesse array, eu vou adicionar essa posição. Tá? E em ambos os casos eu vou retornar. Deixa eu pensar se isso aqui vai funcionar. Bom, vão ter alguns casos que não vai funcionar, mas aí a gente pensa uma lógica melhor numa próxima aula, uma aula de otimizações. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Deixa eu fazer o seguinte, aqui faltou fazer isso aqui, ó. Eu vou melhorar a lógica e vou fazer assim, ó. Se essa posição contém no array, eu faço uma nova posição e em todos os casos eu vou adicionar. Por quê? Se não contém no array, eu adiciono. Se contém no array, eu faço uma nova posição e adiciono. Então, eu vou colocar um print aqui para verificar em que casos a posição ela contém no array. Posição contém no array. Vamos ver quantos de 40 coins, vamos ver quantos geraram com a mesma posição. Aqui, deixa eu ver uma coisa. Eu fiz a lógica meio errada aqui. Eu tenho que criar um vector tree chamado pos, passar essa posição randômica. Aí eu tenho que pegar essa variável aqui, adicionar essa posição, passar essa posição para esse método aqui. Aí aqui dentro isso, agora sim. Aqui no for, que eu gero as moedas, eu faço uma variável posição para armazenar essa posição aleatória. Eu adiciono um array de posições, checo essa posição. Então, essa posição, se estiver dentro do array, eu crio uma nova posição aleatória e adiciono na lista. E em todos os casos eu retorno essa posição. Antes a lógica estava errada, desculpe. É bom que a gente está construindo o jogo aqui, né, de forma mais dinâmica. Então, tiveram 40 prints. Deixa eu só gerar aqui de novo. Ok. Deixa eu só fazer a terceira vez aqui para ver como é que fica. Deixa eu tirar esse print, então. Deixa eu ver. Aí aqui... Eu acho que por enquanto dá para deixar dessa forma. Só na verdade eu tenho que colocar isso aqui abaixo porque eu instancio primeiro
tá bem? E aí depois adiciona a lista. Por que disso? Da forma que a gente fez, vocês viram que gerou 40 parênteses, então todas as vezes que continha aquela posição, ele gerava uma nova posição. Tá bem, ó. Aqui a gente já vê que ficou melhor o resultado. Vamos ver de novo. Aqui também. Tem alguns casos que a gente tem que adicionar uma diferença nisso, para justamente separar mais os objetos, porque eles não vão ficar na mesma posição, mas eles vão ficar em posições próximas, então a gente tem que gerar um distanciamento. Tá bem? Então, na próxima aula a gente pode fazer a questão de otimizações, né? Melhorar esse método aqui e também criar uma separação. Então, a lógica final ficou dessa forma. Então, a gente construiu a lógica juntos aqui. Poderia ter ficado de forma mais simples, mas a ideia é o quê? A gente gerar uma quantidade definida que a gente define lá no inspector de moedas. Então, a gente gera uma posição aleatória dessas moedas em x e em y, com limites pré-definidos isso também. E aí a gente instancia esse objeto, que a gente vai passar essa posição aleatória para esse método de checagem, que vai verificar que se essa posição contém nessa lista de posições. Se conter, ele vai gerar uma posição aleatória e vai adicionar nessa lista e vai retornar a posição. Então, se não conter, ele não vai fazer nada, ele vai somente retornar a mesma posição que foi gerada aqui no instantiate. Então, essa lógica vai fazer com que, na maior parte dos casos, não em todos, vai fazer com que um objeto não fique dentro de outro objeto. Mas, nas próximas aulas, a gente pode otimizar esse código para deixar mais performático, que nesse caso, já que o jogo é bem simples, não tem grandes problemas, mas que não é um método muito efetivo, porque tem alguns casos que pode acontecer também dele ficar dentro de outro objeto, no sentido de que está na mesma posição, porque pode ser que essa posição que gere aleatoriamente seja igual a um dos casos e não entre na verificação de conter essa posição no array. Mas vai ser alguns casos bem raros, porque esse método de gerar um valor randômico, já que a gente está gerando um float, é mais difícil disso acontecer. Se fosse um número inteiro seria mais fácil. Mas pode acontecer aquele caso de tipo ficar um pouco para dentro do objeto e a gente tem que adicionar um valor aqui de auxílio para justamente criar uma diferença na posição. Então, por exemplo, se a gente fizer algo do tipo seria um offset, né? Aqui, ó, offset vector to offset new random.range esse offset é de menos 2 a 2, aqui é um vector to ele está dando problema porque não tem como somar vector tree. Aqui. Então aqui a gente tem um offset, que seria um pouco para tirar essa diferença, ó. Ele tirou mais a diferença. Então a gente pode aumentar isso aqui. Vamos ver aqui. Ficou um pouco mais separado, mas nas próximas aulas a gente melhora isso, dá muito foco. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Essa aula foi mais longa, foi uma aula um pouco mais complexa.
e a gente construiu junto isso aqui. Eu não tinha preparado nada, então foi direto assim um brainstorming. E aí a gente foi melhorando depois, planejando melhor essa questão de spawn aqui. Mas abordei aqui a questão de instanciamento, a questão de listas aqui, da função rumble.range, a questão de prefabs também. E espero que vocês tenham gostado. E um abraço.